Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então você vai abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Eu quero fazer menção a partir do versículo 38. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. É um texto até bastante conhecido, mas é um texto que Deus falou fortemente ao meu coração essa semana. E eu quero passar aquilo que o Espírito Santo falou comigo, amada igreja, nessa noite. Eu não vou pregar nessa noite para ímpios. Essa pregação é voltada totalmente para cristão. É voltada totalmente para homens e mulheres que servem a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se o diácono pudesse diminuir um pouquinho para mim aqui o ar, eu agradeceria. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: quando eles seguiam a viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia os seus ensinamentos. Marta se agitava de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. A Bíblia Almeida Corrigida Fiel, ela diz que Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. Será que eu estou pregando para pessoas nesta noite que estão distraídas com muito serviço? Será que eu estou pregando para pessoas nessa noite que estão ocupadas com muito serviço? Trabalhando demais, ocupado demais, o serviço tem distraído ela, a ponto de ela não perceber que Jesus que está perto, que está ali, que está na sua casa. Marta estava agitada-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Ó Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta. Quando um pai, ele fala por duas vezes o nome do filho, você pode ter uma certeza que é para correção. Então Jesus, de prontidão, ele já corrigiu Marta. Marta, Marta, você ainda inquieta e se preocupa com tantas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Senhor, meu Deus e Pai, torna o nosso coração nessa noite sensível e obediente à Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, nos ilumine e dá direção para o nosso caminho. Que a Tua palavra seja agente de cura, de libertação, de transformação, de posicionamento para a nossa vida. Gere em nosso coração prazer pelos Teus ensinamentos, assim como Maria tinha prazer. Que nada, Senhor Jesus, nessa noite, venha nos distrair, a ponto, Senhor, de sairmos
com o nosso pensamento para fora dessa casa, para fora desse templo, e ficar só o corpo aqui dentro. Em nome do Senhor Jesus. O amanhã não te pertence, o amanhã pertence a Deus. Esse momento é o tempo de nós prestarmos o nosso culto verdadeiro ao nosso Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu repreendo toda distração da sua vida, em nome de Jesus, amém. Podemos tomar os vossos assentos nessa noite, em nome do Senhor Jesus? O tema dessa mensagem é cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que tem te distraído. Distrair significa desviar ou afastar a atenção de algo ou de alguém. Ou seja, era o que estava acontecendo com Marta aquele dia. Marta estava distraída. Ela tinha desviado a atenção de Jesus. Ela tinha afastado a sua atenção de Jesus. E não diferente de Marta, tem muitas pessoas nos dias de hoje que estão afastando a sua atenção de Jesus, que estão desviando a sua atenção de Jesus por conta dos muitos serviços, por conta dos seus muitos afazeres. Mas a história de Marta e Maria, ela nos mostra a importância de priorizar a nossa vida com Deus acima das nossas tarefas diárias, acima dos nossos serviços, acima dos nossos afazeres. Pastor, o senhor não sabe o quanto eu tenho, quantas coisas eu tenho que fazer. Você tem, eu também tenho. O seu irmão do seu lado também tem. O irmão seu que está atrás de você também tem, o que está na frente também tem. Todos nós estamos muito ocupados, todos nós temos muitas tarefas para nós executarmos em nosso dia a dia. Mas tem muitas pessoas distraídas. E quando nós sentimos falta de algum irmão, nós ligamos para esse irmão e perguntamos: meu irmão, por que você não veio no culto? Por que você não veio na célula? O líder de louvor, ele liga: por que você faltou ao ensaio? Ah, pastor, eu tinha tantas coisas para fazer, que ainda não deu tempo hoje, ficou um pouco para amanhã. Eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos. Isso vai acontecer com frequência. Nós temos tantas coisas para fazer, que para amanhã ainda fica um pouco. Serviço não acaba. As nossas forças se esgotam, mas o serviço permanece. Serviço não acaba. Quanto mais você trabalha, mais serviço tem. Quem diz é as donas de casa, não é verdade? Algumas trabalham fora, chega em casa um monte de serviço. Cuidar de menino, como dizia o meu avô. Cuidar de criança, fazer isso, fazer aquilo. Quantas coisas tem para fazer? Serviço não acaba, e você não consegue executar ele em um só dia. Sempre vai ter, e sempre vai acumular serviço, sempre vai acumular serviço. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero te conscientizar de uma coisa. O inimigo não precisa te destruir, basta apenas ele te distrair. Eu vou repetir para você gravar. O inimigo não precisa te destruir, basta apenas ele te distrair, para que você se afaste da presença de Deus, para que você valorize as outras coisas mais do que a presença de Deus, para que você busque mais as outras coisas do que a presença de Deus. A Bíblia diz que Jesus e seus discípulos seguiam a viagem, entrando em uma aldeia. Uma certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Marta, ela tinha uma irmã chamada Maria.
Quando essa viu Jesus, assentou-se aos seus pés para ouvir os ensinamentos do Mestre, para ouvir os ensinamentos de Jesus. Quanto a Marta, estava ocupada, distraída com os muitos serviços, com tudo o que ela tinha que fazer naquela casa. E o recado de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite é esse: cuidado com as suas distrações, cuidado com aquilo que tem te distraído. Eu não sei o que tem te distraído, mas uma coisa eu falo para você, que tem muitas pessoas distraídas. Tem muitas pessoas que o inimigo não conseguiu afastar da presença de Deus, afastar do templo. Mas a mente dela não está dentro do templo. A mente dela está na segunda-feira. A mente dela está na terça. A mente dela está longe, não está presente. Isso não é só na igreja, isso é em todos os lugares. As pessoas estão vivendo, nós estamos vivendo uma geração de pessoas distraídas. É no trânsito, pessoas estão distraídas. É nas escolas, os alunos estão distraídos, as professoras, as educadoras ficam falando, parece que estão falando para o vento. Pastores estão pregando para o vento. No trânsito você tem que tomar cuidado com todo mundo, que todo mundo distraído, não te vi. Você passa do lado de uma pessoa, ela não te vê, ela não te enxerga. Ela não te enxerga. Quantas vezes a gente vê, passa perto do irmão, o irmão não te vê, dentro do supermercado, meus queridos. O que é isso, pastor? Distração. As pessoas não estão com a mente onde elas estão. A mente das pessoas estão longe, ficam vagando. Vão ler a palavra do Senhor, a mente está longe. Vão orar, a mente vai para longe. E nós temos que tomar cuidado com essa decisão, porque não basta o diabo não precisa destruir eu e você, não. Eles só precisam nos distrair, para nos roubar da presença de Deus. Marta, ele distraiu com o trabalho. E eu pergunto para você nessa noite, o que tem te distraído? Pode ser que você esteja na mesma situação de Marta, mas não. Pode ser que você esteja em outra situação. O que tem te distraído, meus queridos? Marta estava distraída com muitas tarefas diárias, e não parou para ouvir Jesus. Não tão diferente de nós, não tão diferente dessa geração. Estamos tão ocupados, estamos tão distraídos com nossas tantas afazeres, com nossas tantas tarefas, que nós convidamos Jesus para dentro da nossa casa, mas não paramos para ouvi-lo. Não paramos para ouvir. Quem aqui não convida Jesus para a sua casa todos os dias? Jesus se faz presente. Que sentou a presença dentro da minha casa, não sou nada. Mas não para ouvir a Jesus. Não para ouvir a direção de Jesus. Não para ouvir os ensinamentos de Jesus. Não para dar a atenção que Jesus merece. E quando se fala em atenção, fala de relacionamento. Quando eu estou dando atenção a uma pessoa, eu estou me relacionando com ela. Quando eu dou atenção para uma pessoa, fala do nível de intimidade que eu tenho com essa pessoa. Quando se fala de atenção, fala de comunhão. Pede a presença do Senhor todos os dias para dentro da sua casa, mas não tem relacionamento, não tem intimidade, não tem comunhão com o Senhor. Quando o inimigo
não conseguir te destruir, ele vai te distrair. Você pode ter uma certeza. A distração, ela tem tirado o foco de muitas pessoas. Muitas pessoas estão perdendo o foco que é Jesus por conta da distração. Ela tem afastado muitas pessoas daquilo que é a sua prioridade, que deveria ser a sua prioridade. Mateus 6,33, o próprio Jesus diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as outras coisas vos seriam acrescentadas. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que nós deveríamos buscar, dizendo aos seus discípulos, que eles deveriam buscar ao Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, porque eles iam passar por luta, passar por dificuldade, passar por tribulação, passar por aflição, mas eles tinham que buscar Deus em primeiro lugar, porque eles buscando Deus, o que eles precisassem, seriam acrescentadas na vida deles. Não é a prioridade que acrescenta nas outras coisas, são as outras coisas que será acrescentada na prioridade. Preste atenção. E essa geração está muito ocupada, está muito distraída, buscando as outras coisas, dando mais valor às outras coisas do que colocando Jesus como prioridade. Isso é fato, meus queridos. É só você olhar para o seu lado e você vai ver. É só você olhar que um templo como esse deveria estar lotado. Não está. Por quê? Porque as pessoas estão buscando outras coisas. Olha quantas cadeiras tem aqui na frente. E você acha que os membros da nossa igreja, os membros mesmo, sem visitantes, você acha que não seria capaz de lotar essa igreja? Eu estava conversando com a diaconisa Geis e o diácono Márcio, que no aniversário da igreja, me alegrou o meu coração, de ver a igreja lotada, os diáconos, nós saímos, procurando lugar, tirando um jovem de um lugar, colocando no outro, para acomodar as pessoas. A igreja estava super lotada, estava lotada, tivemos que buscar cadeira e colocar lá no hall, não é isso? Mas infelizmente, cultuar não é mais a prioridade das pessoas. Infelizmente, Deus não é mais a prioridade das pessoas. Não é mais a prioridade das pessoas. As pessoas têm buscado tudo, menos a Deus. Eu achava que com a pandemia, as pessoas iam entender o propósito da pandemia, que era de correr para os pés do Senhor, como Maria, que era de voltar a congregar, ter o prazer de estar na presença de Deus como Maria, mas não, a pandemia se cumpriu, uma afirmação de Jesus, que ele diz que no mundo tereis aflições, o mundo foi tomado por uma aflição, as pessoas foram tomadas por uma aflição, o medo de morrer assolou a sociedade. Isso foi só um aviso, mas as pessoas não estão entendendo, que isso foi só um aviso. Que é tempo de nós corrermos para a presença do Senhor. É tempo de nós buscarmos a presença do Senhor, como nunca buscamos. Mas as pessoas não estão entendendo.
A história dessas duas irmãs contrasta as suas atitudes. Uma mostra que a sua motivação estava em servir, a outra em estar na presença de Deus. A Bíblia diz, no versículo 39 e no versículo 40, na parte A, assim: Marta tinha uma irmã chamada Maria, que se assentava aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Glória a Deus por isso. Nós precisamos aprender muito com Maria. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos afazeres, com muito serviço, com muita coisa, distraída com muita coisa. Ou seja, a motivação de Marta era servir, a motivação de Maria era estar nos pés de Jesus. E eu pergunto para você, qual que tem sido a sua motivação, meus queridos? É trabalhar ou estar na presença de Deus? Qual que tem sido a sua motivação? É ter um dia de lazer ou estar na presença de Deus? Não que é proibido ter lazer, não é proibido. Aí Jesus continua dizendo: então aproximou-se de Jesus, então Marta se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado eu sozinha para servir? Diga a ela que venha me ajudar. Você sabe o que isso mostra? Quando Marta chega diante de Jesus e diz: não se importa, mestre, não se importa, Senhor, que minha irmã deixou sozinha aqui trabalhando, com um monte de serviço. Se eu estou correndo de um lado para o outro, em minhas palavras, era Marta dizendo, se eu estou correndo de um lado para o outro, se eu estou agitada, é porque tem tanta coisa para fazer, enquanto ela está parada aí te ouvindo. Chega até eu pensar que o serviço de Marta achava que dar atenção para Jesus, o ensinamento de Jesus, não era precioso. Não quero nem pensar isso, porque a Bíblia diz que Jesus amava ela. Você sabe o que eu entendo com isso? Sabe o que isso mostra para nós? A atitude de Marta dizer para Jesus: não se importa que ela me deixe sozinha, manda ela vir comigo. Isso mostra que quando o inimigo distrai uma pessoa, essa pessoa faz de tudo para distrair a outra. Marca aí que é forte. Quando o inimigo tenta tirar uma pessoa da igreja, o inimigo vai usar ela para tirar outras. Sabe o que isso significa? Não vamos no culto hoje não. Dentro de casa, talvez você ouça isso. Dentro da sua casa. O marido ou a mulher. Vamos no culto hoje não. Não vamos na célula hoje não. Vamos na vigília não. Hoje vamos faltar o ensaio do louvor. Não dá nada não, um dia só. É uma pessoa distraída tentando distrair a outra. Aí você acha que isso é uma coisa normal. Isso é ação do diabo em sua vida, meus queridos. Marta, distraída, tentando distrair Maria. Mas olha o que Jesus diz a Marta, versículo 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você ainda inquieta e se preocupada com muitas coisas? Sabe o que eu entendo aqui? No Evangelho de João 11:5, a Bíblia diz que Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. É isso ou não é?
Jesus amava Marta, irmã dela e Lázaro. Jesus nos mostra uma coisa importante aqui, que não era o fato que ele amava Marta que impediu dele corrigi-la. Sabe o que isso nos ensina? Não é o fato porque Deus nos ama que Ele não vai nos corrigir. Não é o fato que o seu pastor te ama que Ele não vai te corrigir. Não é o fato que o seu discipulador te ama que Ele não vai te corrigir. Não é o fato que o líder da sua célula te ama que Ele não vai te corrigir. E muitas das vezes nós não aceitamos a correção do pastor, não aceitamos a correção do líder. Por que você faltou na célula? Por que você não veio na célula, meu querido? Por que você não foi no culto? Isso é trabalho de líder. Se um membro da sua célula estiver faltando nos cultos, você tem que ligar para ele. Por que você está faltando no culto? Ah, pastor, ele não tem direito, sim. Tem direito, sim. Não é porque ele te ama que ele não tem direito de te corrigir. A gente participou de uma conferência agora há poucos dias, antes de eu entrar de férias. Uma conferência de pastores. E o pastor Josué Gonçalves, ele disse que o pastor Carlito Paz disse para ele: Josué Gonçalves, de hoje em diante, eu quero que você seja a pessoa que fala a verdade para mim. Sabe o que isso significa? Se eu estou errando, você vai dizer onde que eu estou errando. Não é fácil. Mas logo que eu entrei de férias, tive um discipulado. Eu cheguei no meu pastor e disse para ele: pastor Edinho, eu quero que o senhor seja a pessoa que fala a verdade para mim. Ele falou assim: não espere que eu vou receber com alegria não, mas eu quero que o senhor fale a verdade. Aonde eu estou errando, o senhor fala onde eu estou errando. Se eu estou falhando, o senhor fala onde eu estou falhando. O pastor já não passa a mão na cabeça, mas eu quero que o senhor fala. Não precisa ser coisa grave não, pouquinha coisa. Porque nada se começa de grande, começa de pequeno. E aonde eu estou errando, o senhor vai falar para mim. Cada um de nós deveria ter uma pessoa que fala a verdade para nós e deveria aceitar essa verdade. Cada um de nós. E Jesus foi a pessoa que falou a verdade para Marta. Ela ouviu o que ela precisava ouvir. E nós, tem certa ocasião da nossa vida que nós temos que ouvir umas verdades. As verdades nos formatam, não é verdade? É igual um computador, parece que dá uma limpada. As verdades nos formatam, nos leva para a realidade, nos traz para a terra. Tem muita gente voando, precisando ouvir umas verdades. E Marta precisava ouvir uma verdade, e ouviu uma verdade de Jesus. Ouviu a verdade da pessoa certa. Talvez você está aqui hoje, igual Marta, ouvindo umas verdades. Mas não sou eu que estou falando com você, é o Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor. E no versículo 42, a Bíblia diz assim: mas apenas uma é necessário, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Neste versículo, é o versículo chave dessa pregação. Esse versículo nos ensina alguns princípios, algumas coisas essencial para a nossa vida como cristão. E a primeira dela é que não tem nada mais importante nesse mundo do que a presença de Deus. Nada. Nada mais importante nesse mundo do que a presença de Deus. Era o que Jesus estava dizendo para Marta. Maria escolheu a melhor parte, está na minha presença. Não tem nada mais importante do que a presença de Deus. E isso nós vimos isso na vida de quem?
não somente de Maria, mas também na vida de um homem chamado Davi. Davi, ele pecou, errou bastante. Mas Davi, quando ele confessa e se arrepende do seu pecado, ele diz para Deus: Senhor, não retira de mim o teu espírito, não afaste de mim a tua presença. É isso ou não é isso? Salmo 51. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu sou rei, tira a coroa. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu sou rei, tira o trono. Mas a tua presença não. Você sabe por quê? Porque um homem longe da presença de Deus é presa fácil para o inimigo. Então não tem nada mais importante em nossa vida do que a presença de Deus. Ou seja, que nada nesse mundo deve ser tão prevalecente em nossa vida para nos afastar da presença de Deus. Nada. Não tem nada, meu querido. A sua empresa, ela não pode te afastar da presença de Deus, ela tem que te aproximar da presença de Deus. A sua fazenda, ela não pode te afastar da presença de Deus. O seu trabalho não pode te afastar da presença de Deus. O seu dinheiro não pode te afastar da presença de Deus. Ele tem que te aproximar da presença de Deus. Porque Paulo diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Paulo não está dizendo que o dinheiro é mal, que o dinheiro é maldição. Paulo está dizendo que o amor ao dinheiro é uma maldição. Porque o amor ao dinheiro afasta o homem da presença de Deus. O amor pela empresa. Você sabe que tem muitos crentes, muitos crentes, que ele olha para um católico e ele questiona sobre a idolatria. Dia 12 agora foi. Aconteceu aí, né? O dia que os católicos se comemora a maior idolatria deles. Mas tem muito crente que idolatra a sua empresa. Tem muito crente que idolatra o seu trabalho. Tudo aquilo que você coloca à frente de Deus se torna uma idolatria. Não é somente você curvar diante de uma imagem, não, meu querido. Se torna uma idolatria. Muito crente idolatrando os seus filhos. Nada deve nos tirar da presença de Deus. Mas ainda nesse texto, quando Jesus disse para Marta que Maria escolheu a boa parte, nos ensina outro princípio, que nada pode substituir os ensinamentos do Senhor, que nada pode substituir a palavra de Deus, nada. O lazer não pode substituir a presença de Deus, a palavra de Deus. Você não tem que abrir mão de um culto para ir no dia de lazer. Você não tem que abrir mão, hoje eu não vou no culto porque eu vou no futebol. Vou assistir o jogo do meu time. Hoje eu não vou no culto porque eu vou numa pescaria. Hoje eu não vou no culto porque eu fui convidado para um churrasco. Meus queridos, você não está entendendo que isso é tudo distração? O inimigo não precisa de destruir, é só de distrair. Convidado, o cara te convida para um churrasco domingo às 7:30 da noite. Por que não te convidou para o almoço? Fala para mim. É o inimigo tentando te distrair. A palavra de Deus é insubstituível. É ela que nos dá a direção.
É ela que nos mostra o caminho certo para seguir. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que ela é totalmente inspirada por Deus, apta para corrigir o homem e para ensinar a maneira certa de viver. Então nada substituía a palavra de Deus da minha e da sua vida. Maria entendia isso. Que trabalho que nada. Eu quero ouvir os ensinamentos de Jesus. Será que você tinha coragem de dizer que churrasco que nada? Eu queria ouvir os ensinamentos de Jesus. Se fosse Maria, diria: que churrasco, que picanha, que nada, eu quero o ensinamento de Jesus. Terceira coisa, terceiro princípio que Jesus nos ensina, ainda no versículo 42, onde ele diz que Maria escolheu a boa parte, e que nada lhe podia ser tirado. Tudo em nossa vida pode ser tirado, menos os ensinamentos de Jesus. Foi o que Jesus estava dizendo para Marta. Tudo em nossa vida pode ser tirado. Podem tirar a nossa família, pode tirar uma pessoa que a gente ama, podem tirar os nossos amigos, podem tirar todos os nossos bens. Tudo isso podemos perder. Tudo isso pode ser tirado. A pessoa que você mais ama, ela pode ser tirada perto de você. Deus pode vir e recolher. Mas os ensinamentos do Senhor não. Os ensinamentos do Senhor, ninguém pode tirar de você. Quando você erra, quando você cai em pecado, é porque você esqueceu os ensinamentos da palavra? Quando um crente erra, quando um crente peca, é porque ele esqueceu? Não. É uma má escolha da parte dele. Não foi porque ele esqueceu. Ele sabe. Ele sabe perfeitamente que ele não pode fazer aquilo. Ele não esquece, porque o Jesus disse que não pode ser tirado. A palavra de Deus não pode ser tirada do coração do homem. O inimigo não tem poder para tirar a palavra de Deus do seu coração. Quando você peca, é uma escolha errada sua. Quando você falha com Deus, é uma escolha errada sua. Se Jesus disse que a melhor parte não pode ser tirada, ninguém pode tirar os ensinamentos de Deus da sua vida. Ninguém. Se você tem alguém aí, enviado do diabo, dizendo que tudo que você tem ouvido aqui, na Igreja Batista Nacional é mentira, é o diabo tentando te distrair. Você pode ter uma certeza. De tudo que você ouve acerca da palavra de Deus é mentira, é o diabo tentando te distrair. Você pode ter uma certeza. E essa pessoa já foi distraída pelo diabo. Já foi distraída. Ainda no versículo 42, Jesus nos ensina outro princípio maravilhoso. Preste atenção. Que quando Jesus está falando, nós temos que estar disposto para ouvir. Maria escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte? Ouvir os ensinamentos, não foi? Então, quando Jesus está falando, nós temos que estar disposto, pronto, atentos para ouvir a voz do Senhor. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Hebreus 3 diz: se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureceu o vosso coração. Nós temos que estar pronto. Nós temos que entrar dentro desse templo, temos que entrar por aquela porta com o coração pronto para ouvir, com a mente preparada para ouvir. Pedir que Deus tire toda a distração da sua vida.
Pastor, o senhor não sabe como eu entrei aqui, o senhor não sabe o que eu estou passando, meu querido. Eu não sei o que você está passando, mas o que você pode ouvir pode mudar a sua história. Eu não sei o que você está passando, mas quem você está ouvindo tem poder para dar um novo destino à sua vida. Então fuja da distração. O que vemos de pessoas distraídas, meus queridos, é algo assustador. Dentro dos cultos, verdade. Pessoa se distrai olhando no celular, pessoa se distrai na hora da palavra, se levanta, sai fora do templo. Não é isso? Sai fora do templo. Pessoas, você nota a fisionomia da pessoa, você olha para as pessoas e você vê, parece que ela não está aqui, ela está longe, está voando, está no Japão, está na China, na Coreia, em Dubai, Amsterdã, Acapulco, tentando ver o Chaves. É verdade. Pessoas conversando com a outra no horário do culto. Distração, meus queridos. Nós temos que atentar para isso, a distração. Eu só levanto de um culto na hora da palavra se me der um piriri. Me dá uma alegria nas tripas, eu tenho que levantar. Mas se não, não. É feio, né, fazer aqui dentro. Mas não levanto de jeito nenhum. Ah, pastor, tem que tomar água. Aqui toma água, 1h30 você fica sem tomar água. Você fica 1h30 na internet sem tomar água? Fica não, né? Será que não? 1h30 conversando com a vizinha em cima de uma cadeira por cima do muro, sem tomar água, no sol quente. Misericórdia. E por que aqui no culto tem que tomar água? Por que aqui no culto tem que ir no banheiro? Não é? Eu não entendo, gente. É distração. É o inimigo tentando te distrair. 5 minutos que você sai do templo, você perde a palavra inteira. 5 minutos. A partir de domingo que vem, ninguém vai sair. Quinto e último princípio que Jesus nos ensina através desse texto, do versículo 42. Que devemos ter as mãos de Marta e o coração de Maria. É, pastor, é. Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Mas ele não disse o que Marta estava fazendo estava errado. Disse? A minha Bíblia não disse. E nem a sua. Então nós temos que ter as mãos de Marta e o coração de Maria. Sem Marta, não teria um ambiente apropriado para receber Jesus. Como que você recebe, hospeda uma visita na sua casa, tudo bagunçado, tudo sujo? Recebe? Não. Tem que estar limpo. O ambiente tem que estar limpo. Sem Marta, a casa não teria os atributos necessários para hospedar Jesus. Pelo menos eu, quando eu recebo uma pessoa em casa, eu gosto de receber ela com excelência. Casa limpa, ambiente apropriado. Amém? A pessoa vai olhar no copo, ela tem coragem de tomar água. Porque se olhar no copo e não tem coragem de tomar água, fica difícil, né, gente? Não é isso? Mas sem Maria, não teria ninguém para dar a atenção que Jesus merecia. Não teria ninguém
que valorizasse os ensinamentos de Jesus. O que é que isso nos ensina, meus queridos? Que para ter as mãos de Marta e o coração de Maria, nós precisamos alcançar um equilíbrio. Trabalhar é bom. E nós devemos trabalhar, porque Jesus em Gênesis 3,19 diz que o homem viverá do suor do seu rosto. Ah, pastor, então se eu ficar no sol e suar, eu vou viver? Não, meu filho, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Então nosso trabalho é importante, porque é dele que nós trazemos o sustento para a nossa família. Mas eles não podem nos impedir de buscarmos a presença de Deus. É isso que Jesus estava dizendo para Marta. Marta, o que você está fazendo é importante. Mas o que Maria está fazendo é mais importante. Ou seja, Jesus estava querendo dizer para ela: você tem que ter as suas mãos, mas o coração de Maria. E é isso que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite. Que nós devemos ter as mãos de Marta e o coração de Maria. É assim que o Senhor agrada de nós. Mão de Marta e coração de Maria. Eu fico muito feliz com essa igreja. Tem muitas pessoas aqui que têm as mãos de Marta e o coração de Maria. Pessoas que quando é para trabalhar, trabalham. Pessoas que quando é para adorar, adoram. Que benção. Eu fico muito feliz. É fundamental nós encontrarmos um equilíbrio e reservar o nosso maior tempo para buscar a Deus através da leitura da palavra e da oração e da intimidade. Só o equilíbrio vai fazer você entender que tudo em nossa vida é importante, mas nada pode tomar o lugar de Deus. Que tudo na nossa vida é importante, mas nada tem poder para nos afastar da presença de Deus. Eu sei que a sua agenda de trabalho é cheia. Eu sei também que a agenda sua de trabalho é diferente da do irmão que está do seu lado. A sua é uma, a sua irmã é outra. Mas não podemos perder o ponto de equilíbrio e achar que as nossas tarefas são mais importantes do que a presença de Deus. Essa palavra não é para ímpio, não é para ninguém se converter, é para crente se posicionar. Porque é tempo de crente se posicionar, é tempo de crente viver realmente o que as Sagradas Escrituras nos ensinam. É tempo. Eu não quero te sensibilizar, te comover. Eu quero que você tenha um entendimento. É você ter esse entendimento. Que não é mais tempo de ficar agitado de um lado para o outro e esquecer da presença de Deus. Para encerrar, no livro de Êxodo, no capítulo 32 e no capítulo 33, a Bíblia diz que a paciência de Deus esgotou contra o povo de Israel. A paciência do Senhor acabou com o povo de Israel. O povo havia se corrompido, o povo estava atolado na idolatria, a ponto de Deus chegar a Moisés e dizer: Moisés, a minha presença não vai mais com vocês, mas eu vou mandar um anjo, e esse anjo vai fazer com que vocês herdam a terra prometida. Moisés, ele olha para Deus e diz: Senhor, se a tua presença não for comigo, não permita que eu saia deste lugar. Aonde Moisés estava? Deserto. Sabe o que Moisés estava dizendo? Eu prefiro morrer no deserto na tua presença do que dar a terra prometida longe da tua presença.
O que era mais importante para Moisés? A terra ou a presença de Deus? O que é mais importante para você? O seu trabalho ou a presença de Deus? O que é mais importante para você? Os seus afazeres ou a presença de Deus? Moisés estava dizendo: eu fico no deserto, comendo maná, na tua presença, mas eu não quero comer uvas, não quero comer o melhor da terra longe dela. Era isso que Moisés estava dizendo. Eu peço, amada igreja, se coloque de pé.